Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Felipe Roser. E aí, Roser, se apresenta pra galera, cara. Fala, Vitor, tudo bom? Cara, demais. eu tava ansioso pra estar aqui, hein? Finalmente estamos, né? Finalmente, E tava acho que é o esperando esse primeiro convite. de todos os VDcasts que eu gravo olho no olho, ao vivo. A gente tá numa sala aqui, cara. O Passe arranjou esse lugar aqui pra gente. E a gente tá gravando aqui ao vivo, em São Paulo, depois de um dia bastante conturbado. Conta Sim. pra eles o que rolou. Cara, a gente foi surfar na lagoa hoje de manhã Wake surf. e, cara, o barco parou, o motor pifou. Teve que pegar um bote pra salvar a gente. Vão cara. dizer que a gente tá gordinho, vão dizer. É possível. E se disserem, acertaram, né? Enfim. Mas o bom é que a gente foi resgatado. Não foi o helicóptero, né? Mas veio um bote, salvou a gente. Quem viu no Stories viu, quem não viu, deixa pra lá. Mas tá aqui eternizado agora no VDcast. Roser, conta pra galera o que você faz, meu amigo. Vitor, quem tá no mercado olha pra gente e pensa que a gente é uma agência, né? Eu digo a gente porque eu nunca tô sozinho. A gente tem uma equipe relativamente grande. A gente conta hoje com uma equipe de quase 40 pessoas da área de lançamento, mais de 70 pessoas cuidando de grupos de WhatsApp, fora as pessoas que a gente acaba contratando em lançamentos maiores. Então, assim, hoje a gente está num ecossistema de quase 150 pessoas trabalhando com diversos experts, né? Então, a gente tem hoje por volta de 25 a 30 experts que trabalham com a gente, outros estão 100% conosco, outros vão, voltam, namoram, ficam com outro, depois voltam, mas sempre voltam. É uma poligamia de lançamentos, né? É, isso aí. Que massa. Mas tem gente que tá com você há um tempão, né? Tem sim. A gente tem a Minha Casa Financiada, que meu primeiro projeto com o Dia Cariello, onde a gente começou lá atrás totalmente sem nenhum apoio, né? Foi aí que a gente se encontrou, eu encontrei tua mentoria. E a gente vai falar sobre isso, né? O quanto a gente subiu, né? Depois que a mentoria entrou na nossa vida. Mas, depois do Diego, a gente foi começando com outros, teve a Aline Shelfo, a Patrícia Davidson, uma série de outras pessoas que foram chave para o crescimento da gente. Hoje a gente está com uma galera que é de respeito, digamos assim, no mercado. E tudo começa no primeiro cliente, né? Exato. Muito legal. Então, você falou que as pessoas veem você como agência, mas como é que então você se vê? Na verdade, eu sou uma chave para o lançamento deles. Pode ser que a gente entre com só a estratégia, pode ser que a gente entre com os grupos de WhatsApp, pode ser que a gente entre com a copy, mas, de fato, a maioria de todos a gente entra com estratégia, tráfego e grupos de WhatsApp. E aí a gente entra para, de fato, resolver os maiores gargalos de lançamento, que é, de fato, a captação de leads, que hoje, inclusive agora, a gente está com cada vez mais dificuldade por conta de várias alterações aí do Facebook. Sim. iOS 14 iOS tudo 14 mais. e tal, sem drama, mas atrapalha um pouco. E a questão dos grupos de WhatsApp. Hoje a gente tem equipe capaz de gerenciar mais de 5 mil grupos de um único lançamento. A gente já teve semanas que a gente estava gerenciando mais de 10 mil grupos, né, de clientes distintos, ou seja, 2.000 de um, 2.500 de outro, 1.000 de um. Né? Então, assim, simultaneamente, mais de 10 mil grupos, né? Então... Meu Deus do céu. Cara, só de pensar isso eu já fico doido, cara. Eu sempre fui um cara muito artesanal, um cara muito gourmet, né? E eu mesmo, cara, quero deixar registrado aqui que contratei você, porque no meu lançamento do Vida de Mentor, eu queria experimentar esse lance do grupo do WhatsApp. E, cara, dividindo aqui em momentos de vulnerabilidade com todo mundo que vai ouvir, eu não queria todos os pontos negativos que podem vir com isso. Eu queria os pontos positivos. Isso. De gente ver, de lotar as lives, né? De fazer com que as pessoas vejam os CPLs, mas eu não queria todo o ponto negativo de ter que lidar com o grupo e poder ser bloqueado e qualquer coisa ruim e alguém hackear os grupos ou qualquer coisa assim. Então foi assim que eu contratei. A gente já tá 3 lançamentos juntos, Exato, né? 3. Que massa. E foi esse o meu ponto de medo e a galera se assusta, né, com isso. Eu pelo menos me assustei, mas pra você é um troço que é natural. Você falou que seu background é tecnologia, né? Lá atrás eu me formei em engenharia de software, né? Por muito tempo eu fui gestor de projetos de fábrica de software. Então, eu sempre gerenciei projetos que tinham, de fato, como o próprio nome do projeto se trata, né? É uma coisa que tem início, meio e fim e você entrega. Então, eu enxergo o lançamento como isso, como projetos de software, né? Então, como é que eu entrego toda a parafernália que precisa para começar um lançamento, como é que eu rodo o tráfego, que se parece muito com coisas de tecnologia. Não é uma tecnologia, mas se parece muito com o ambiente de programação, se parece muito com tudo isso. E você tem, né, no final ali, a parte de vendas, que lá atrás era meu calo, mas depois que eu entrei no mundo do marketing, na verdade eu comecei no marketing cedo, não era digital, desde 2005. Em 2007, mais ou menos, foi quando eu descobri o marketing digital. Porque quem é da área de TI
trabalhava antes com softwares que a gente chama software ambiente Windows, né? E antes ainda tinha aquelas telas pretas, azuis, que eram linguagens em Clipper, Nossa, COBOL, DOS, eu lembro DOS, disso, cara. né? Então, quando eu trabalhava com tecnologia, Eu programava em Basic, cara. Caralho. Olha que louco isso, cara. Outros tempos. Outros tempos. Eu fiz, na verdade, as empresas que eu trabalhava, ela fazia o seguinte, ela migrava sistemas que estavam em ambiente Windows para ambiente web. E aí eu tive contato com o quê? HTML, CSS, Java, PHP, JavaScript, tudo que envolve tecnologia web no sentido a background, né? Isso em 2005 foi quando eu comecei a virada para o web. E aí, trabalhando com web, você começa a ver, nossa, tem um negócio aqui. E no começo não dava para entender que se tratava de marketing. Você olhava para o Google e não entendia que aquilo era marketing. Você olhava para um canal, lá na minha cidade, eu sou de Recife, Pernambuco, tinha um canal, um portal chamado NE10, que depois ele foi absorvido. Esse portal, a gente falava, nossa, por que eles geram tanto conteúdo? Por que isso é de graça? Isso em 2007, 2008. Porra, isso é de graça. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? E a gente foi vendo, não, tem um banner ali. Eu acho que esse cara bota um banner para... Então, eu, como usuário lá atrás, eu era só o cara da tecnologia, não entendia nada de marketing. Aos poucos, a gente foi vendo que ali existia um negócio. Meio que por engenharia reversa, né? Exato. Tipo, isso aqui está funcionando, alguém tem que pagar a conta, quem pode ser? E aí foi quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de marketing. Me formei pela segunda vez. Eu fiz uma graduação em marketing, comecei em 2006. E aí, nessa faculdade que eu fui estudar, eu acabei saindo da minha área de TI. O dono da faculdade, velho, vamos trabalhar comigo, tu desenvolve meu sistema acadêmico, eu te pago aqui a mesma coisa. Aí eu fui, né? Fui nessa, desenvolvi o sistema acadêmico da faculdade, e aí entrei no marketing digital na época que ninguém falava de marketing digital, porque eu entrei para vender cursos de extensão, pós-graduação e graduação de faculdade. Então, em 2008, eu já tinha toda uma plataforma. Na época era Moodle. Moodle é uma ferramenta que você consegue criar todo o ambiente do aluno e tal. Só que naquela época nada explodia porque você não tinha um tráfego ideal, né? O único tráfego que você tinha era a busca do Google, né? E banner em site. Não tinha ainda esse conceito de hoje. E você tinha também a questão de que você não tinha recursos para filmar. Você não tinha um celular facilmente como todo mundo tem hoje. Essa facilidade. Olha, você hoje pode criar o seu curso online hoje com o seu celular. Naquela época, de nada mais. Sem precisar de nada mais. Naquela época você precisava sim. Você precisava de uma câmera, você precisava de um microfone. Isso aqui era a necessidade. Talvez 3 câmeras. E aí sabe o que acontecia? As entregas naquela época eram muito ruins. Naquela época você entregava o curso em PowerPoint, você entregava um PowerPoint gravando áudio, era uma coisa esquisita, sabe? Então não era uma boa experiência. Por muito pouco esse mercado não se queimou, ele conseguiu se reinventar rápido, porque as pessoas compravam o curso e a experiência era ruim, era muito ruim. Até hoje muita faculdade entrega de uma forma ruim, né, o seu conteúdo. Ruim porque é engessado, ruim porque não é didático. Exato. Ruim porque não foi feito para esse meio, né? Exatamente. Foi uma adaptação, foi uma coisa meio mambembe, né? Exatamente. E eu acho que esse movimento do infoprodutor, ele conseguiu trazer uma forma diferente, que no começo parecia ser improvisado, mas depois pegou, que é você gravar um vídeo mesmo. Escreve essa porra no Flipchart, escreve no quadro. Para que você está inventando? Naquela época eu tinha que estudar objetos educacionais. Aí se falava sobre componentes da educação, porque o objeto tal de ensino tinha umas coisas muito avançadas que não davam em nada. Enquanto o infoprodutor chegou e disse, olha, me dá uma câmera e um Flipchart que eu gravo aqui o curso para você. Foi uma coisa meio de guerrilha, né? Exato. Foi um contraponto por esse caminho acadêmico que estava surgindo ali, mas quem começou a evolução foram as faculdades mesmo ali, né? Sim, mas até hoje, acho que parece que, talvez por serem gigantes, né? Como se fosse um transatlântico, para fazer uma curva, é mais pesado do que a nossa lancha de hoje que quebrou, né? Exato. E quando eu falo de faculdade, e por ter trabalhado muitos anos na faculdade, eu penso o seguinte, o infoprodutor, na verdade, ele está pegando uma fatia do mercado da educação que era dominado pelas grandes faculdades, pelos grandes grupos educacionais. Então, o mercado educacional sempre faturou bilhões. Então, quando a gente fala que alguém faturou 1 milhão, parece muito, mas não é nada diante do mercado educacional como um todo. Sim. É como se eu estivesse dando assim, cara, você é professor e você não precisa ganhar R$200 por disciplina para dar várias aulas no mês para poder ganhar R$200 por disciplina. Quando eu era professor, eu tinha que fazer, 15 disciplinas para ganhar, menos de R$4.000. Saia juntando 200 de uma disciplina com 300 de outra. E aí você pode ser simplesmente um professor que
vai lá, se rebela em relação àquela situação, cria o seu próprio ambiente digital e dá o seu conteúdo e ganha direto. Por quê? Porque você precisa ter uma coisa que você fala muito, Vitor, que para mim virou muita chave. Velho, você já tem o seu checkout? Eu posso ter tudo. Cadê teu checkout? Me dá agora. Se eu quiser comprar agora, você tem um checkout? E checkout, para quem está ouvindo aqui, o VDcast, é uma forma da pessoa te pagar, né? É um botão de compra ou um botão de venda, dependendo de qual lado que você está olhando, né? E você está falando dessa revolução dos professores, né? E eu acredito nisso. Mas o que as pessoas não entendem é que editora, quando um autor vende um livro na livraria, ele fica com uma pequena fração do valor de capa. Por quê? Porque para aquele livro estar ali tem uma inteligência que não é dele. Exato. Ele tem o conteúdo, ele tem a propriedade intelectual, né? A história que está ali, ou o conhecimento que ele sedimenta ali na forma de um livro, é dele, mas os meios de produção são da editora, a distribuição em si da editora, o papel em si, a impressão e a inteligência por trás disso, tudo isso da editora, a distribuição. Cara, dessa forma, a editora fica às vezes com 90% ou mais do valor de capa e a pessoa que tem o conhecimento ali fica com uma porcentagem daquilo. Nas faculdades, a mesma coisa. O professor detém o conhecimento, sim. Só que o aluno não está pagando pelo conhecimento apenas. Ele está pagando pela chancela daquela universidade. Isso envolve marca, isso envolve posicionamento, isso envolve o que significa se formar ali, isso envolve a possibilidade de entrar no mercado de trabalho, o lance do diploma, de forma que, no final das contas, o professor é comoditizado. Então, se ele ficar doente, ou se ele passar mal, ou, Deus me livre, ele faltar, se ele morrer, cara, ele é facilmente substituído, porque ele é apenas uma peça nesse quebra-cabeça. Mas esses professores que entenderam a importância da transformação que eles geram no mundo, escolheram cortar, eliminar esses atravessadores e atender de forma direta aos alunos, eles estão sendo pagos agora não como professores que ganham muito, mas como influenciadores, como formadores de opinião, como pessoas que estão se conectando a outras, mentores, coaches, ou como você quiser chamar. Não é que agora o professor se rebelou e não aceita mais receber R$ 200 por hora, como você falou, mas ele entendeu que só o conteúdo dele não é o suficiente. Ele entendeu que ele tem que dominar o conteúdo dele e a arte de levar o conteúdo dele, a transformação dele, para quem precisa. Então ele deixa de ser pago apenas como um professor seria, e não sou eu que estou falando que acho que o professor deveria ganhar pouco, eu estou falando do fato que os professores ganham pouco, na minha opinião, menos do que poderiam ganhar. Mas quando ele entende e traz para si a responsabilidade de fazer com que a mensagem chegue no cliente final, ele busca o cliente final, e como você falou, ele tem um checkout, ele tem um botão que a pessoa pode clicar e comprar, ele então passa a ser pago de forma absurdamente mais interessante, né? Você viu esse fenômeno acontecer, né? Exato. Que massa. E você, nesse processo, você se vê então com uma chave que faz com que essas pessoas consigam alcançar mais pessoas, é isso? Existem vários momentos que um influenciador, uma autoridade, um professor, alguém que pode empacotar um produto digital ou já tem esse produto digital, existe uma fase que ele pode estar. Tem uma fase que ele tem um conteúdo incrível, o cara é foda, mas ele não sabe que ele pode compactar aquilo no produto digital e vender para o mundo. Esse cara é muito bom para ser lançado, porque ele tem uma demanda reprimida, ele já é autoridade, então você consegue fazer um bom lançamento desse cara. E ele vai ficar surpreendido, porque pode ser que ele nunca tenha recebido uma grana de uma vez só na vida. Existe o cara que simplesmente ele não tem essa autoridade toda, mas ele já está no mercado, ele já entendeu que existe isso, ele está ralando ali, e ele está quebrando a cabeça. E existe o cara que está surfando a onda, ele nem é bom, ele nem é autoridade, e ele vai tentar. Eu sempre tento identificar em qual ponto esse cara está. Se ele está sendo só um oportunista. Assim, é uma oportunidade que eu tenho agora, oportunista no bom sentido. Ele está vendo a oportunidade e agora vou estudar um livro, vou fazer alguma coisa. Então, para mim, esse cara não é o mais interessante de ser lançado. Para mim, o cara interessante de ser lançado é o cara que tem autoridade, tem conteúdo e está totalmente desassistido, ele já tem audiência e você consegue lançar esse cara, ou um cara que ele simplesmente tem ele já encaminhou, ele já quebrou a cara, ele está fazendo, mas ele precisa só ajustar um ponto, né? Rodar uma chave ali que ele não enxergou. Então, esses dois aqui é o que a gente costuma ajudar. Por isso que eu costumo falar que eu sou uma chave, e simplesmente porque eu sou uma chave. Porque todo mundo tem um problema diferente para ser resolvido. Às vezes a pessoa acha que é assim. A gente até falou hoje no barco lá com o nosso amigo. Ele falou, velho, para mim vai ser muito interessante transferir tudo para você. O que é tudo, né? Aí eu, cara, o que é tudo? E esse tudo é ruim, porque eu vou te puxar. Eu não quero ser o cavalo puxando a carroça, tá? Eu quero que você seja um carro e eu vou ser um combustível diferenciado que vai fazer esse carro andar mais. Pronto. Essa é a analogia ideal. Então, se eu for puxar esse cara, vai ficar muito pesado. A galera dá uma fantasiada, né, com isso. Ô, Roser, eu todo dia, não exagero, todo dia alguém manda mensagem falando, Vitor, eu sou nutricionista, muito bom. E eu quero só focar no meu conteúdo e quero que você me indique alguém para fazer tudo.
E aí eu tenho uma resposta padrão, cara, no meu Instagram. Eu escrevo Lanc, de lançador, né? L-A-N-C, aperto um botão azul e aí já aparece a resposta toda. Eu vou inclusive ler aqui. Que foda. Porque um dos meus papéis é educar esse mercado, né? Deixa eu ver aqui. Qual é a mensagem que eu mando, né? Eu mando uma mensagem bem direta para as pessoas e eu quero, inclusive, você enquanto agência, eu quero a sua opinião, tá bom? Ó, eu boto Lanc, aí aperto um botão azul. Olha aqui, ó. A maioria das pessoas que querem um lançador acham que essa é a solução dos seus problemas, só que não é. Na prática, é uma relação que quase nunca dá certo. É quase como se inconscientemente a pessoa procurasse alguém para dividir o erro, alguém para compartilhar ou apontar a culpa do fracasso. Não que seja o seu caso, mas é o que eu vejo acontecer com muita frequência. Eu acredito em um outro caminho. Terceirize braço e não cérebro. Contrate sim, mas de forma responsável. O que está por trás dessa mensagem? Cara, eu já vi histórias de horror. O especialista, ele contrata uma agência ou um lançador, ele fala, você faz tudo? E aí, pior, o lançador fala, faço. Só que o tudo que um está contratando não é o tudo que o outro imagina que é tudo. Então, antes de tudo, que tal a gente definir o que é tudo, né? Perfeito. Eu acho que se as pessoas fizessem isso... mas tudo? Por exemplo, eu não vou cortar o seu cabelo. Eu não vou passar maquiagem. Eu tô levando pro absurdo, não, mas né? Porque acontece. Vamos entender o que é isso, né? Porque às vezes a pessoa tá achando... O que é o tudo? Então... Você que tá ouvindo o VDcast, você que é lançador, você que é um expert que tá buscando um lançador, cara, tira essa palavra tudo, cara, da equação. É imaturo, é até um pouco idiota esse lance do tudo. Porque a pessoa nem sabe o que é tudo. Então, o cara contrata, não sabe bem o que é. O outro cara que aceita, assina um contrato, ou nem tem contrato, de algo que também não sabe o que é. E é uma relação que é impossível. Os dois ficarem satisfeitos. Tipo, nenhum dos dois fica no final dos contos. E é uma relação que é fadada ao fracasso. Na minha visão. Eu acho que muito disso ia se resolver se as pessoas falassem, calma aí, o que é tudo? Vamos listar tudo pra ver o que eu faço, o que eu não faço, o que é a sua responsabilidade, o que é a minha. O que você tem pra dizer quanto a isso? Eu concordo, é porque na matemática não tem como ser mais 100%, mas eu concordo mais que 100%. Por quê? Cara, se eu digo a você que eu sou a chave, é porque cada pessoa ela tem um código diferente para destravar. Cada pessoa ela tem um momento de lançamento, um momento de empresa diferente, tá? Então, tem gente que não é boa de passar o que ela pensa. Então, se eu colocar um copy colado nela, 24 horas por dia, mesmo assim não vai sair nada. Sim. E tem gente que vai sozinho, vai dizer assim, ó, tá aqui a copy, aí eu só vou ajustar. Não existe certo ou errado. O lançador deveria sim fazer toda a copy, nem consultar ele, depois o cara revisa. Cara, às vezes quando ele falar aquilo, nem vai parecer que é ele que tá falando. Total. E aí não funciona, a pessoa nem sabe por quê. Ué, eu fiz tudo que meu lançador falou. Mas não é assim, né? Então, assim, pra mim, a copy é uma estruturação. Sempre busco fazer o texto, eu não chamo de copy, vamos escrever o texto, vamos tirar tudo da sua cabeça. E aí o meu copy, ele vai lá fazer ajustes para que aquilo fique mais sexy, para que aquilo fique mais... gere mais gatilhos, onde a pessoa... Não é, a gente pensa gatilho como se fosse algo que vai hipnotizar alguém, mas o gatilho é algo que vai despertar a atenção da pessoa para aquilo que você falou de uma forma mais contundente. O gatilho dispara, né? Exato. Quando você puxa, ele dispara um mecanismo. E aí, se você tem um cara que pensa que vai fazer tudo, esse cara, ou ele está pensando que ele é a última cocada, que a gente chama lá em Recife, é a última cocada, né? Ou ele simplesmente está achando que lançamento é isso, ele vai só ali fazer um papel de ator, e não é. Não é isso, cara. E dá até pra levar pro ridículo, né? Tipo, peraí, você quer que eu faça tudo? Sim, mas aí você então vai fazer o quê? Nada? Tipo, claro, eu já sou especialista, eu já sou foda. É muito bom, cara. Então... Eu acho isso muito engraçado. E aí fica uma coisa de... O termo que eu usei ali foi terceirizar o erro, né? O cara tá fracassando, aí ele contrata alguém, ele vai continuar fracassando, só que agora ele pode falar, o meu lançador isso, meu lançador aquilo. Eu falo que sempre que você aponta um dedo pra alguém, tem 3 dedos apontando de volta pra você, Isso né? é perfeito. E eu acho que é isso que acontece muito. A gente vê gente terceirizando culpa, cara. E é uma tristeza isso, cara. Agora, se a pessoa consegue ter uma relação com o seu lançador de forma que seja... Igual que você falou, né? O combustível aditivado no carro, aí é legal, né? Eu acho que aí tem chance de crescer. Conta aí, cara, umas experiências interessantes que você teve impulsionando as outras pessoas. Cara, por exemplo, todo mundo tem um conceito de lançador. E o conceito de lançador é um cara que pega e vai resolver a vida do cara. Eu não gosto de ser visto assim, até porque eu não me comporto assim e, de propósito, muitas vezes, choco com alguns especialistas até que eles entendam que eu não sou esse cara que vai resolver tudo. Então, é muito fácil você pegar padrões de pessoas que são incríveis e que dão certo.
Então, por exemplo, as pessoas que mais me pagam bem hoje nesse mercado, que me pagam muito, muito bem, são as pessoas que menos demandam de mim. Porque com uma pergunta que eu faço, eu posso, às vezes, resolver metade do custo por lead. Então, por exemplo, as pessoas acham, claro, e eu tento deixar isso sempre claro, que eu sou o lançador de um Wendel. E quando o cara olha para mim e diz assim, você é o lançador de um Wendel, o cara pensa que eu que faço tudo. Não faço nada. O Wendel tem uma equipe completa. Só que 2 vezes por semana a gente conversa sobre o lançamento dele. Não é fazer uma página que vai me fazer lançador. Não é fazer um texto, uma copy que vai me fazer lançador. É destravar coisas num lançamento que se investe 4 a 5 milhões. E ele poder ter certeza e segurança de investir 5 milhões e ter feito esse dinheiro se multiplicar em todas as vezes que ele fez. Sim. Sabe? Então, eu hoje estou como estrategista junto com outras pessoas no Corpo Explica, não sou o único, mas eu estou lá também como estrategista. E eu nunca fiz nada técnico, nunca botei a mão. Então, assim, a visão que as pessoas têm é que você vai ser um cara que vai pisar na lama e que vai resolver tudo e que vai se melar de graxa. Só que, às vezes, você só precisa ser a pessoa que sabe qual é o parafuso certo para apertar. E agora, de fato, isso vem botando, de fato, muitas vezes a mão na graxa. Não vem de assistir um curso aqui, outro ali. Vem de você ir para a vida real, de fato, né? E se tem alguma história, talvez sem citar nomes, de algo que não correu bem? Porque eu gosto de trazer as coisas aqui pra galera ver o mundo real, né? Ou alguma expectativa quebrada, ou da sua parte, ou da parte de quem tá do outro lado. Cara, tem. E, inclusive, o fato de a gente ter conseguido vários sucessos não quer dizer que sempre foi assim, né? Pronto. A gente sempre tem alguns percalços, mas assim, o que mais acontece é quando a pessoa chega e diz assim, olha, eu tenho 2, 3 milhões de seguidores e acho que isso vai resolver o jogo. Então, Audiência não quer dizer influência, né? audiência não quer dizer influência. E outra coisa, normalmente, tá? Não desencorajando ninguém, mas a audiência de muitos influenciadores estão ali viciadas em só coisa gratuita, só Um coisa entretenimento, gratuita. né? Ah, eu sigo ali pra Exatamente. rir. Eu sigo ali pra ver, sei lá, o que a pessoa come, né? Não adianta você ter 3, 4 milhões de seguidores e você o tempo todo deu tudo de graça, nunca mencionou sequer que você monetiza de alguma forma o seu conhecimento e do nada você aparece vendendo algo. Eles chegam a ficar ofendidos. É algo assim. Eles chegam a dizer, nossa, você já é rico, você está aí nessa mansão. Ué, aquela marca não está te pagando mais, você quebrou. Então, se você não souber fazer uma transição bem feita do influenciador para o infoprodutor, aquela audiência dele chega até a pensar que ele está buscando aquilo porque o que ele fazia antes não está indo bem. E aí É. rola aquele lance que é o friend zone digital, né? Sabe o que é o friend zone? Eu Sabe? já saquei. Tá ligado, né? O cara tem interesse na menina. Ele gosta da menina, ele quer casar com a menina. Só que aí ele acha que o caminho é sendo amigo. Aí ele vira amigo, aí chama no cinema, e aí chama pra jantar, e é amigo. E aí daqui a pouco a amiga tá contando coisas da vida dela, inclusive de outros caras, né? E tipo, o cara fica naquela situação ali, e aí um belo dia, 2, 3 anos depois, ele resolve se declarar. Olha, eu tenho interesse, eu tenho desejo por você. E aí a menina, com muita razão, fala, mas como assim? Nós somos só amigos, não é isso? Sim. Enfim, quem nunca viveu isso, né? Então isso é o friend zone, você caiu na zona do amigo. Ué, você é meu amigo, a gente não tem por que beijar na boca. Só que, cara, no primeiro momento, o que o cara queria era beijar na boca, ele não queria virar amigo. Agora, se ele chega com a intenção clara desde o princípio, talvez ele não fique com a menina, mas ele aumenta muito a chance dele de ser visto de forma diferente. Sim. E acho que é a mesma coisa, né? Tem uma galera no digital, eu conheço gente que faz live todo santo dia. Ele nutre ali uma expectativa de um dia vender alguma coisa. E eu viro e falo, e aí, cara, fez oferta? Não, eu tô me preparando. Não, eu tô quase lá, tô quase ficando pronto. Não, vai chegar a hora. Porra, a hora não vai chegar não, cara. Ou você vai fazer a hora ou não vai. Ou você acaba caindo no friend zone da galera. Então você tá falando que tem gente que tem bastante audiência, só que a audiência não vê eles como uma referência de fato, como alguém que eles comprariam algo. Eles só querem fofocar mesmo, é isso? Exato, exato. Entre outras variações disso aí. Sim, então cuidado, não caia no friend zone digital. Massa. E aí, cara, fala um pouco de você. Eu tô aqui todo dia, pô. Isso aqui é sobre você, mais sobre você do que de mim, cara. Cara, que absurdo. Fala um pouco de você. Cara, eu que te entrevisto aqui, pô. Beleza. E ó,
Roser, então você não se vê como um lançador, você vê como um combustível que alavanca, né, o resultado que a pessoa tem. E quem é então o cliente ideal para você, cara? Cara, para mim o cliente ideal é aquele que consegue enxergar que isso é um negócio, Uhum. aquele que consegue enxergar que se tiver um ROAS, como a gente chama, que é o Explica que... ROAS aí. Aqui a gente tem um combinado que qualquer termo que a pessoa não Isso entende, é legal. pode escrever pra gente que depois a gente traduz. Mas quando eu identifico aqui, prefiro Todo mundo traduzir aqui. entende hoje, por conta de várias coisas do mercado, o que é ROI. ROI é retorno sobre o investimento. Só que o retorno sobre o investimento envolve todas as outras coisas que você investiu aqui no lançamento. Então, se eu tive que gravar um vídeo, eu vou botar nesse ROI. Se eu tive que um custo de deslocamento e alimentação, ele tem que entrar na conta desse ROI. Sim. O ROAS é o retorno sobre o que você investiu em anúncio. Exclusivamente. Exclusivamente em anúncio. Tem um monte de gente que olha ROAS e chama de ROI, né? É, As exatamente. pessoas nem sabem o que elas estão falando na verdade. Né? Então, o que significa, na verdade, é que se eu investir R$ 1 milhão e volta 3 milhões de reais, a gente diz que deu ROAS 3. Então, tem clientes que já entram achando que vai ter ROAS 10, que vai ter ROAS 15, porque alguém já fez. Claro, várias pessoas fizeram, mas você não parou para entender que ela está gerando valor para essa audiência há algum tempo. Você não parou para entender que ela está gerando um branding dela e criando uma demanda de mercado faz tempo. E reciprocidade também. E reciprocidade. Capital relacional. Então, quando você tem uma pessoa dessa e lança, a probabilidade de você ter um ROAS muito alto é grande. Mas, se você olhar do ponto de vista empresarial, qualquer ROAS acima de 3,5 a 4, se você fizer tudo direitinho, o seu ROI também vai dar positivo. Mas quer dizer que investiu pouco. Quer dizer que investiu pouco. Explica isso, cara. Eu tenho clareza quanto a isso, mas eu tenho certeza que tem gente em casa que vai falar, peraí, como assim? Porque eu quero um ROI alto, eu quero um ROAS alto. Mas explica para eles o risco oculto nesse ROAS alto. O que eles não estão vendo? Tá, olha só. Quando o cara teve um ROAS de 15, significa que ele poderia investir pelo menos 10 vezes mais. 10 vezes mais, com certeza. E ele teria lá na frente um lucro muito maior pelo mesmo esforço que ele fez. Por exemplo, se eu vou fazer um lançamento hoje, eu vou parar 21 dias da minha vida cuidando da otimização de um tráfego, gravando criativos, fazendo a página, fazendo as lives, fazendo todos os grupos. Esse tempo não vai voltar mais, é um tempo que passou. Ou você aproveita aquela janela de tempo ou não. Então, se o lançamento ele deu um ROAS muito alto, significa que com aquele mesmo esforço que você fez, você poderia ter investido mais. Você tem um ROAS menor, ou seja, você investir, por exemplo, você investiu 100 mil e voltou 1,5 milhão. Vamos fazer um número mais redondo. Bora. Investiu 100 mil, voltou 1 milhão. Investiu 100 mil, ROAS voltou 1 10, milhão. então. ROAS 10. Tá. E aí você vai lá e diz, nossa, foi muito bom. Foi. Mas se você tivesse investido, vamos botar 5 vezes mais, 5 milhões, talvez você não tivesse voltado nesse lançamento 5 milhões, que seria ROAS 10 proporcional. Mas se você tivesse voltado 2,5 milhões. Qual é o lucro de um ROAS desse? Você vai ter 500 mil investido e vai ter um lucro bruto, uma margem de contribuição de 2 milhões de reais. Trazendo a matemática simples pra galera, né? Tem gente que se gaba do ROAS. Investi 100, voltou 1 milhão. É muito legal. Mas o que o Roser tá dizendo aqui é que se tivesse investido 500 mil ao invés de 100, não é provável, né? É improvável que teria feito 5 milhões ao invés de 1 milhão. Se você investe 5 vezes mais, você não tende a ter o mesmo resultado multiplicado por 5. Existe um decréscimo aí, porque não é linear, senão a gente escalava até o infinito, né? Então, vamos imaginar que fosse metade da eficácia, né? Então, ao invés de investir 100, você investe 500, e ao invés de ter resultado de 1 milhão, você teria de 5 milhões se tudo fosse maravilhoso no mundo, mas não é. Mas ainda que a gente tivesse metade disso e fosse para 2 milhões e meio, é melhor investir 500 mil e voltar 2 milhões e meio, você ficou com 2 milhões no bolso, do que você investir 100 e voltar 1 milhão, que você ficou com 900 mil no bolso. Mas o problema é que o cara, principalmente o iniciante, ele vive isso. Vê se já passou por isso. O cara tem um resultado, aí ele começa a escalar o tráfego, e aí ele começa a olhar que o ROI, ele chama de ROI, mas é ROAS, começou a baixar, e aí ele fala, poxa, não tá funcionando como antes. Ou, cara, acho que não dá mais certo. Ou acho que agora minha audiência entendeu e não vai mais cair. Como se fosse cair, né? O lançamento exato. não é sobre cair, não é a surpresa que vende, não é um golpe, não é uma coisa que lá no final, pegadinha do malandro, vou vender. Cara, as pessoas já sabem, os mercados estão maduros. Mas
muitas vezes esse cara que tá no início e conseguiu talvez os primeiros 6 dígitos ou tá beliscando ali 1 milhão, ele não entende que para ele escalar e chegar no máximo potencial que ele pode alcançar, é obrigatório passar por um espaço de diminuição desse ROAS. E, cara, todo negócio grande tem que passar por isso. O Russell Brunson tá trazendo esse conhecimento antigo, né, de marketing, que é, no final das contas, no mercado vence quem paga mais pelo cliente, quem pode pagar mais pelo cliente, que é uma coisa que está, infelizmente, além da compreensão da maioria das pessoas e de quase todo mundo que está nesse início, né? E aí o que eu vejo? Gente boa, cara, desistindo. Ou gente boa acreditando que vai contratar um dito lançador e que vai voltar por mágica até o ROAS alto e tal. As pessoas estão olhando para o lugar errado. O Frank Kern fala isso, né? Eu fui lá no mercado, tentei pagar minha conta com o meu ROAS, com o meu ROI, só que eles falaram que só aceita dinheiro mesmo. O valor absoluto que você faz no final das contas, o bottom line ali, é muito mais importante do que o ROI ou qualquer coisa assim. ROI é métrica de quem tá jogando pequeno. Falei. Eu concordo. Porque, cara, a gente fez a matemática aqui agora. Se você prefere faturar 900 mil tendo o mesmo trabalho, o mesmo esforço, você poderia pegar esse mesmo esforço, o mesmo tempo e ter faturado 2,5 e ter ficado com 2 milhões no bolso. Isso é uma questão muito simples. E o que acontece também é que as pessoas têm um receio de perder esse dinheiro. Sim. Então, óbvio, é melhor, você tem que começar pequeno. Ninguém está dizendo para você, vai lá e aposta tudo. Sim. E outra, no momento que você sair de 100 para 500, tenha certeza que esses 500 não vai parar você no mercado. Esses 500 tem que estar numa zona de segurança. Pode ser que dê tudo errado. Pode ser que dê tudo errado, pode. E não porque você fez tudo errado, mas pode ser que simplesmente o YouTube, na hora da sua live, ele caia. Pode ser que o WhatsApp, no dia que você for disparar, ele bloqueie. E você tem que estar pronto para E você tem que estar pronto. E aí que entra. Quando eu consigo hoje gerenciar vários experts ao mesmo tempo, é porque eu tenho background de gestão de projeto. Lá atrás, quando eu gerenciava a fábrica de software. Então, quando eu penso num lançamento, eu elenco os riscos. A gente tem uma disciplina de risco, onde a gente levanta qual o nível desse risco, qual a probabilidade que ele tem de acontecer. Se ele acontecer, quais são os gatilhos que eu disparo, se eu vou contingenciar, se eu vou transferir. Tem várias formas de você lidar com esses riscos. Então, hoje, você faz uma live, pense bem, se você está investindo mais de 100 mil reais e vai fazer uma live, tem gente que economiza e não bota um gerador. Cara, a internet pode cair, o YouTube pode cair, a luz pode cair. Tá economizando no lugar errado, né? Tá economizando no lugar errado. Beleza, tudo bem. Eu vou assumir o risco da luz cair. Mas isso tem que estar escrito no seu planinho. Você tem que ter um plano de risco. Então tá ali, ó. Se a luz cair, foda-se. Amanhã eu aviso todo mundo e faço outra live. Beleza, eu estou assumindo a responsabilidade, eu estou absorvendo o risco. Agora eu posso contingenciar. Beleza. Galera, se a live cair, tá aqui escrito. A gente pivota pro Instagram, porque o celular vai estar pronto com 4G. Vocês vão estar com celulares prontos, avisam nos grupos, a gente pivota para o Instagram. Está escrito lá. Não é uma coisa que você tem que demorar 20 minutos para pensar, porque nesse momento, qualquer segundo vai fazer diferença. Então, se no seu plano de risco que você disse, não, eu vou, tudo bem, eu vou ficar só com a internet e vou ficar sem gerador. Então, você está assumindo a possibilidade do risco acontecer, mas você tem um gatilho ali de resposta a esse risco. Cara, incrível. Isso é uma coisa prática, né? Aqui no VDcast eu tenho muita preocupação de que quem tá ouvindo saia desse episódio tendo conhecido uma pessoa interessante, tenha se conectado com uma história interessante. Alguns se conectam mais com uns, menos com outros, mas não importa. Eu quero que eles sejam expostos a pessoas brilhantes, mas eu faço questão de que eles saiam daqui com algo prático. Saiam daqui melhores do que antes. Eu quero que eles saiam de cada episódio sabendo, ei, cara, isso aqui que eu aprendi valeu a pena. Valeu assistir o VDcast de hoje. Inclusive, quem tá aqui ouvindo o VDcast, não importa se, quem sabe, né, isso vai pro YouTube um dia, sei lá, ou você tá ouvindo no Spotify ou no iTunes. Cara, tira um print da sua tela e me marca lá. @Victor Damasio Oficial. Pode marcar você também, claro. Roser? Qual é o seu arroba? @Roser, HOLZER, Felipe. @Roser Felipe. @Roser Felipe, HOLZER Felipe. Pode marcar o Roser, me marca também e fala qual aprendizado que você teve aqui hoje, porque para mim é muito importante que você tenha algo prático para implementar. Então, Roser, uma coisa prática para eles, plano de contingência, gerador, né? Gerador. Ter uma segunda internet e mais do que isso, para cada coisa que pode dar merda,
Você tem uma resposta. Rápida, pra não ter que pensar na hora, né? Exato. É óbvio que o cara tá fazendo pela primeira vez, tem coisa que ele nem imagina, mas com o tempo esse livro de se então vai aumentando, né? Vai. Se cair a internet, então eu vou pro... Cara, isso é uma boa prática de ter, então, né? É uma boa prática, mas assim, e você faz isso, você transfere esse risco para Antônio. Uhum. Você não sabe disso, mas Antônio tem tudo isso. Ele tem duas Então, internet, uma pelo das menos. coisas que você bota no plano de risco é, não, esse risco aqui está transferido para. Então, quem está cuidando disso é Antônio. Você pode até solicitar ele, Antônio, quais são as respostas que você tem aos riscos? Mas, a princípio, você sabe que ele é capaz de lidar com todos eles. Sim, e me atende há anos, né? E atender há anos. Que massa, cara. Isso é interessante. Tem mais uma ou duas coisas práticas e pontuais que quem tá ouvindo, puxa, agora eu vou fazer diferente porque o Roser falou. Tá. Cara, hoje, né, com esse movimento que a gente está fazendo do lançamento monstruoso, uma das coisas que as pessoas mais perguntam é, pô, o que é o lançamento monstruoso? E confundem lançamento monstruoso só pelo fato de usar o WhatsApp. O lançamento monstruoso, sim, usa o WhatsApp de forma muito forte, mas não é a principal ferramenta, não é a principal chave, não é o que vira o jogo. A gente entende que um lançamento é um projeto e que ele, do início ao fim, ele é um funil. Né? Assim como qualquer outro pensamento que a gente tem em marketing digital, a gente sempre visualiza um funil. E o grande problema hoje da maioria dos lançamentos que eu interferi, que eu entrei lá para ajudar, ou que seja lá o que foi que eu fui fazer, o gargalo estava na página de captura e de obrigado. Cara, você pensa que o lançamento se resolve, ok, no CPL, beleza, mas cadê a galera? Chegou no CPL? A galera chegou no vídeo de vendas? Não, porque lá em cima você estava com a torneira fechada, você estava com a mangueira com um nó. E a mangueira estava até aberta, mas estava num balde furado, né? Ou isso. Ou a mangueira estava com furo, realmente. Exato. E o que acontece? Hoje, para a gente trazer aqui uma lição prática, é o seguinte. Quando você vai baixar o custo por lead, você tem várias outras coisas, mas o meu tripé, a minha tríade para baixar o custo por lead é você tem que saber quanto está o seu CPM. Porque o Facebook ele cobra por CPM, o custo por 1.000. Ou seja, ele cobra... Por 1.000 exibições, né? Por 1.000 exibições, por 1.000 impressões. Então, por exemplo, ele pode me cobrar em média hoje no Brasil de 15 a 20 reais quando está tudo estabilizado, nos mercados mais comuns. Então, é uma métrica que eu não posso mexer. O CPM está lá, o Facebook vai me entregar 1.000 impressões, né, por aquele valor. Quais são as outras coisas que fazem esse custo por lead baixar? A próxima coisa é você entender bem o público e o criativo. Porque às vezes a pessoa está com um criativo foda, mas o público está errado. Ou copiou e colou de alguém, ou né? Copiou e colou Fulano de alguém. fez isso, deu bom, vou fazer aqui também. Não é assim, cara. Exato. E você pensa que deu bom, vou pegar aqui, vou escrever no papel e vou filmar eu escrevendo no papel, porque com fulano é muito bom. E aí dá uma onda daquilo e você vê. Teve o Procura-se, né? Procura-se... Gestores de tráfego. Cara, genial, mas não funciona para todo mundo. Em alguns casos, chega um monte de gente pedindo emprego, pensando que né? Enfim, o que acontece é que, na hora que você está aqui no criativo, não é porque você tem que fazer 100 criativos que é isso que faz dar certo. As pessoas dizem, façam 100 criativos, porque ela não quer dizer a você, faça 5 criativos foda. Porque dos 100 vai sair 5 foda. E aí o que acontece? O criativo, para ele poder baixar o custo por lead, ele tem que, primeiramente, quebrar o padrão. Você tem que conseguir quebrar o padrão, porque as pessoas estão rolando ali. Você tem que pensar o seguinte, o criativo está num mundo virtual, mas é um mundo real, de pessoas que estão rolando um feed. Tem compromissos, né? E que tem compromissos. Como é que eu quebro o padrão? Outros estímulos também. Exato. É aquela coisa do outdoor. Você pensa que um outdoor todo mundo está vendo. Tem 1 milhão de pessoas passando e uma olha. Então, o que acontece? Você tem que quebrar o padrão para a pessoa poder parar para ver. Então, aquela coisa que começa morna, um vídeo, que parece uma foto também que a pessoa está rolando, ele olha não com essa pessoa, ela passa direto. Se você quebra o padrão nos primeiros 2 segundos, você primeiro retém a atenção da pessoa. E depois você tem que ter um conteúdo foda para fazer com que ela clique. Então, quando ela clica, ela aumenta o CTR, que é um percentual de pessoas que clicam no anúncio. É o click-through rate. Exato, a cada 100 vezes que ele é exibido. Então, um valor padrão de mercado é 1%. Tem mercados que chega a 2%, tem mercados que 0,6% está incrível. Mas, enfim,
você tem que estar olhando para isso, porque o seu criativo ele tem que gerar um CTR alto. E antes dele gerar um CTR alto, que é a pessoa ter vontade de clicar, antes ela teve que ter interesse em ver o anúncio. Ela tem que ser chamada a atenção. Então, se eu tenho um anúncio que chama atenção e um anúncio que tem um conteúdo foda, que promete uma coisa que realmente vai resolver um problema que realmente me incomoda, ou qualquer coisa que ele vá solucionar, e eu gero mais cliques, com o mesmo valor das impressões, que vamos supor que deu R$15 a cada 1.000 impressões, eu vou otimizar infinitamente o meu custo por clique, o meu custo por clique, o meu custo por lead. E aí eu tenho um segundo ponto, que é, cara, tua página de captura, como ela está? Ela está rápida? Ela está carregando em 1,5 segundos no máximo? Porque Se a não audiência tiver, não vai esperar. a audiência não espera. Eu vejo páginas de gente grande carregando em 10 segundos no meu celular no 4G, no talo. Ou seja, o cara que está no 3G, no ônibus, no carro, em algum lugar, ele perdeu. E aí você começa a ter 20%, 30% de pessoas que se perdem no meio do caminho. E o Facebook continua te cobrando. Aí ele fala, é meu criativo que está ruim. Então, nesse ponto aqui, eu queria que as pessoas pensassem o seguinte, como é que eu isolo essas variáveis para saber onde é que eu estou errando? É no criativo, é no público, é na página, é no carregamento da página. Só quando você consegue isolar tudo isso é que você abre a boca do funil realmente de vez e você pode escalar. Então é basicamente isso. Não adianta o cara ser muito foda em tráfego, entender da hierarquia dos públicos, entender como é que ele otimiza, se é CBO, se é ABO. Foda-se isso. O importante é ele entender o caminho todo. E se forem várias pessoas diferentes trabalhando, batendo cabeça, essa peça não vai se ligar. Não entendi essa parte. Pensa o seguinte, tem um cara que cuida do criativo e o gestor de tráfego que está trabalhando, ele nem olha os criativos, ele só pega e sobe. Mas ele só vê os números, ele só sabe dizer assim, esse criativo está bom, esse está ruim. Você, como gestor de tráfego, ou o seu gestor de tráfego, ele tem que ter hoje a habilidade de um estrategista. Ele tem que olhar para aquele criativo e dizer, velho, cadê a quebra de padrão? Cadê o interesse gerado para clicar? Meu CTR está baixo porque esse anúncio mal fala que é para clicar, ele parece mais um conteúdo. Tudo bem, se for com esse propósito de gerar conteúdo, ótimo. Você queria ali o video view, você queria ali era disseminar o conteúdo, mas talvez não seja, talvez você esteja com a expectativa de gerar lead, e aquela porra não gera. Total. Entendeu? Então, se é para deixar algo prático aqui hoje, eu acho que esse é o começo do Monstruoso entre diversos nós que a gente vai desatando ao longo do funil, a cada ponto, né, de gargalo que pode acontecer no lançamento, a gente vai destravando até que esse funil ele não seja um funil tão triangular. A gente tenta buscar que ele seja basicamente um cano. A água entra forte, né? Um cilindro. A água entra forte em cima e sai forte embaixo. Uau, poderoso isso, Rosé. E, cara, nesses anos que a gente tá junto, lá na mentoria, agora no Mastermásio, tem alguma coisa que você viveu ali dentro que faça sentido trazer aqui a luz pro mundo lá fora? Cara, já que você perguntou, hoje eu tenho plena convicção de que se eu não tivesse escolhido a mentoria, né, para me ajudar lá 2 anos e meio atrás, hoje eu estaria muito longe do que eu estou. Nem estou dizendo que onde eu estou está tão longe, porque talvez tenham pessoas que estão ouvindo a gente que está bem mais... que chegou tão mais longe quanto eu. Em uma frase onde você chegou? Porque tem gente que nunca ouviu falar de você, né? Não sei se seus números são abertos ou não, se você consegue dividir o que rolou lá atrás e como é que você está vivendo hoje. Lá atrás, deixa eu abrir aqui a minha bio. Porque já não você dá mais para decorar. As vitórias na bio do Instagram, né? A galera gosta de quando eu mudo a bio. Hoje eu tenho que mudar, de 36 para 38. Eu fiz 6 em 7, 84 vezes. Até então. Eu tenho mais 3 aqui para colocar, vai para 87. Aqui está marcando 36, 7 em 7. E não são todos 7 em 7, a maioria são 7 em 1. Porque o lançamento monstruoso, a gente resolve o lançamento em 2 horas. Então aqui a gente vai para 38. Então eu tenho 87, 6 em 7, 38, 7 em 7, 4 vezes 8 em 7. Quando eu te conheci, eu estava batendo cabeça e não tinha feito nem meu primeiro 6 em 7. Ou seja, eu estava com a faca e o queijo na mão, como a gente chama, mas faltava alguma coisa, né? Faltava algo
Por quê? Porque, pô, eu fiz marketing, trabalhei com dezenas e dezenas de marcas. Eu fui engenheiro de software, eu tinha tecnologia e marketing na mão, tinha tudo. Sim. Mas faltava alguma coisa, e era o se importar. Quando essa chave ela vira, quando você passa a se importar com quem você está lidando, a chave vira, porque você passa a fazer algo melhor. Se eu me importo com você, eu faço algo melhor para você ou por você. Então, a partir do momento que eu me importo com a audiência, esse verbo, se importar, ele muda o jogo, porque automaticamente, se eu me importo com alguém, eu tenho que dar mais a ela, eu tenho que entregar mais, eu tenho que dar o meu melhor. E aí a gente passou a dar o nosso melhor em conteúdo, a gente passou a dar o nosso melhor na entrega do produto, a gente passou a dar o melhor em tudo. E foi aí que a gente foi galgando tudo isso, e hoje eu não sei nem onde a gente estaria. Com certeza a gente não teria chegado à metade do caminho. E por isso eu acho que a mentoria fez muita diferença. O Mastermásio explodiu, né? Se eu pegar hoje e fizer um gráfico, eu vou ter assim: a mentoria me trouxe para os 6 dígitos com facilidade, e quando a gente entrou no Mastermásio, explodiu os 7 dígitos, e a gente conseguiu ajudar outros especialistas nossos a conquistar os 8 dígitos. De fato, e não é porque você está aqui, até porque você está aqui porque o episódio é seu, mas mas é verdade. Incrível, Roser. E que bom que você me convidou para poder falar isso e todo mundo ouvir isso. Porque eu falando isso, eu tenho certeza que eu vou estar ajudando várias pessoas que estão quebrando a cabeça hoje e estão dizendo: nossa, eu não vou fazer um investimento na mentoria porque eu posso sozinho. Você pode sozinho. A questão é quão rápido você quer chegar lá, né? Eu fico grato pelas palavras. Eu fiquei aqui olhando aqui, pensando, cara, foram 2 anos e meio. Passou rápido pra caramba. Muito. E que seja só o começo, né, meu amigo? Que seja só o começo. É só o começo. Que massa. E, Roser, pra onde você tá indo, cara? O que você quer contar pras pessoas, cara? Qual é a tua visão de futuro? Pra 1 ano, 5 anos? O que vem na sua mente? Cara, hoje eu quero ajudar as pessoas a gerenciarem os seus lançamentos de uma forma melhor, de uma forma mais profissional. Eu quero, de fato, estabelecer alguns protocolos, algumas coisas que vão ajudar essas pessoas a terem um lançamento mais seguro. Né? Poxa, eu estou mais seguro a fazer esse investimento, eu estou mais seguro a continuar, estou mais seguro de que isso aqui é uma empresa e não simplesmente um punhado de alguns lançamentos que aconteceram no ano, sabe? Total. Então, a médio e longo prazo, eu busco esse caminho. Já tenho feito isso na prática, já tive a minha mentoria, que hoje a gente está focando na mentoria do Monstruoso, mas já é um curso que está gravado. Já é um curso que está gravado e eu estou segurando por questões de momento, porque o cara pensa, vou fazer um lançamento também, mas eu já estou pensando em botar essa porra no perpétuo mesmo e ouvi dizer que é muito bom. E Muito bom. E, Roser, onde é que as pessoas podem saber mais sobre você, acompanhar você, aprender com você? Cara, no meu Instagram é o @roserfelipe. E lá eu boto muita coisa no story. Não posto muito no feed. O feed não combina muito comigo. Eu sou o cara dos stories. E é isso. Eu sou um cara introspectivo, né? Eu sou um cara de bastidores, bastidores, de fato. E eu me encontrei nesse lugar. Por isso que eu tenho dificuldade de me tornar o especialista, ou o cara ali. Porque o meu lugar sempre foi ali, resolvendo e aconselhando os outros. Né? Não tem nada de certo ou de errado com isso, é o meu lugar. Eu gosto de dar palco para os outros. Eu nunca fui o cara que, quando entro na sociedade com um especialista, eu quero aparecer mais que ele, eu quero ser mais que ele, eu quero a empresa dele. Ou levar um mérito que nem é seu. Eu levar um mérito né? que não é meu, cara. Para mim, tá bom demais a relação que eu tenho com todos. Hoje eu tenho 99% de aprovação. Quem pesquisar de mim no mercado nunca vai encontrar um problema, nunca vai encontrar uma briga. Ah, não lança com Roser porque Roser fez isso. Eu sou capaz de abrir mão de alguma coisa para nunca ter esse estigma. Então, isso é uma coisa que faz parte também do se importar, não só com os outros, mas comigo, com minha imagem. Que massa, cara. Que demais. E olha, eu tenho uma última pergunta para você. Manda. Posso? Claro.
mesmo fazendo tudo que você ensina nos protocolos ali para que o funil não seja tão achatado assim e seja mais um cilindro, né? Que não tenha mais gente em cima e menos gente embaixo. Quando você faz um stories hoje, nem todo mundo vê. Isso. Quando você, mesmo no WhatsApp, quando manda uma mensagem, só uma porcentagem abre. Ou quando você manda um e-mail, uma pequena porcentagem vai ver também. Mas e se? E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil com 100% de abertura, meu amigo? O que você falaria? Cara, é profundo isso aí, hein? Cara, eu falaria o seguinte. Quando você pensa numa empresa, existe um mito do empreendedor do glamour. Né? Existe, e puxando para o lado do marketing digital, também a galera olha o glamour. Cara, antes desse glamour chegar, talvez você chegue você bote a sua melhor roupa, mas o caminho é bastante chuvoso, arenoso. Você vai chegar lá todo melado, mas você tem que chegar lá com resultado. Não adianta você estar em busca do glamour antes do resultado. As pessoas sabem quem tem resultado, as pessoas sabem quem faz, quem trabalha, quem busca isso como o ponto principal. Né? Então, não adianta, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu gosto muito de botar o resultado antes de tudo. Aí a pessoa fala, bota o trabalho antes de tudo. Não, bota o resultado antes de tudo. Seria essa a frase. Que massa, cara. Obrigado por esse episódio, obrigado pelo seu tempo e obrigado pela sua contribuição no meu negócio e no Brasil como um todo, cara. Parabéns pelo que você está fazendo e que seja de fato só o começo. Cara, obrigado, eu agradeço e falo e sei que você tem um percentual absurdo nisso tudo, tá? E eu sou muito grato e vou continuar sendo, saiba disso. Tamo junto, amigo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. E eu tenho um convite pra você. Não importa se esse é o primeiro VDcast que você tá ouvindo, ou se você já ouviu vários VDcasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasio.com.br/mentoria. victordamasio.com.br/mentoria. Preencha com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você.